Começando mais um episódio aqui, nosso podcast, Magacho Cast. Aqui a gente fala de saúde, a gente fala de negócios. Eu sou o Dr. Bernardo Magacho, o host desse podcast. Pessoal, é o seguinte, quem quiser se inscrever aí no canal, ver todos os episódios aí que a gente já gravou aí, é só se inscrever aí no YouTube. A gente está no Spotify também, tá? A gente está trazendo só fera aqui. E hoje eu vou fazer uma leve introdução do cara que eu estou trazendo aqui hoje, para vocês terem uma noção, tá? De quem que vai falar aqui pra gente hoje. Nosso convidado hoje é Adriano Macedo da Fonseca. Esse é o nosso doutor, ele é médico, diretor executivo e sócio do grupo GPS, membro conselheiro investidor da Harvard Angels do Brasil, sócio e CEO do grupo ProGuarda, foi diretor médico e radiologista do Hospital Amparo em Goiânia, entre os outros que vamos falar aqui também, tá? Adriano, obrigado, meu amigo. Muito bem-vindo ao Magacho Cast. Opa, eu que agradeço, Bernardo. E, assim, é muito interessante ter essa iniciativa de trazer o empresariamento para a medicina, né? Porque nós que viemos da medicina, a maior dificuldade do médico depois que forma é como que eu vou montar meu consultório, como que eu vou administrar pessoas, como que eu vou fazer a contabilidade dos meus rendimentos. E isso, a gente não tem isso na faculdade. Então, isso é muito técnico, né? Muito Formação técnica. E a gente sai para o mercado e aí que seja o que Deus quiser. Os que vão atrás de especialistas, os que tentam fazer sozinho. Eu, inclusive, um dia eu falando com um diretor de faculdade de medicina, eu falei, por que não tem uma grade? Nem que seja opcional, de você ter gestão, né? Ter matérias de administração, contabilidade nas faculdades de medicina. Não só de medicina, acho que de saúde de uma forma geral, né? Que precisam disso. Porque lá na frente você vai lidar com gente, você vai ter seu mini negócio. Na verdade, eu estava até esses dias pensando, essa educação tinha que vir lá do berço da criança. Imagina hoje, lá no colégio, a educação nossa já ter um conteúdo que já ensina o valor do dinheiro, você prosperar, empreender desde criança. Acho que ia ser bem bacana isso. Então, né? Interessante. Bem lembrado. A escola dos meninos já tem. Já tem Esses isso aí. dias o meu mais velho lá, o Heitor, estava fazendo planilha Excel de juro composto. Fica a dica aí, viu, pessoal? Vou citar o nome da escola para não fazer propaganda. Mas já tem essa iniciativa. E na faculdade eu acho que mais ainda, né? Pois é. A formação técnica, a gente vê muitos profissionais excelentes tecnicamente, mas não conseguem dificuldade de administrar. Lidar com a carreira, Porque né? é técnico também. Técnico. Bastante técnico. E é por isso, sabe que um dos motivos de eu ter criado esse programa aqui foi justamente para tentar abrir um pouquinho a cabeça, porque eu sempre tive uma mentalidade um pouquinho mais aberta e, inclusive, no começo me repreenderam um pouco por isso. Mas você é médico, você vai fazer isso, você vai empreender, não tem nada a ver com a sua profissão. Você vê a mentalidade que eu acho que hoje, com essa questão da internet, que propagou bastante, mudou muita coisa, né? Conhecimento e tal. Com certeza. Amigo, vamos lá. Vamos lá. Você iniciou sua jornada na medicina. Sim. E hoje lidera um dos maiores grupos de facilities do Brasil. Como é que foi essa transição? Eu queria primeiro que você falasse o que é facilities, o que é uma empresa que trabalha com facilities, para falar depois dessa transição sua da medicina para empreendedor, para ser um empresário que você se tornou aí. Quer que eu fale primeiro da transição? Sim. Bom, como você sabe, quem quiser também saber, eu fiz medicina aqui em Goiânia, na Federal. Terminei o curso, minha ideia era ser cirurgião plástico. Eu fui para São Paulo para fazer cirurgia plástica. Eu fiz 6 meses de cirurgia geral, porque que é necessário. E eu falei, não, minha vida não vai ser em centro cirúrgico. Eu desisti ali, falei, vou arrumar outra especialidade. Aí estudei e tal, fiz prova para rádio. Na época era uma especialidade que estava crescendo muito. Radiologia, Radiologia. Radiologia e diagnóstico por imagem. E tinha acabado de chegar as primeiras ressonâncias no Brasil, ainda era meio Tesla. Começando a ter equipamento de tomografia que já fazia reconstrução. Então, assim, tava meio que um boom na radiologia. E eu, na época da residência de cirurgia, por acompanhar muitos pacientes na radiologia, comecei a olhar para aquilo com outros olhos e falei assim, eu vou fazer essa especialização. Aí fiz, no 9 de julho em São Paulo, terminei.
até por influência do meu pai, eu voltei porque eu estava vocacionado para ficar lá em São Paulo, trabalhar num grande serviço, fazer uma carreira lá. Até então você nunca tinha pensado nada do lado de empreender, era medicina mesmo. Não, mas tem um fato aqui. O meu chefe na residência, o Dr. Fernando Moreira, ele era um mega empresário da radiologia em São Paulo. E ele passava muita coisa para nós residentes nessa área administrativa. E como eu venho de uma família também, meu pai, desde cedo, quis empreender, buscou conhecimento de gestão, apesar de não ser a área inicial dele, né? É uma história até bonita, mas não é... Ele também largou a carreira dele, ele era delegado de polícia, largou e foi ser gestor. Ele fez essa transição na década de 80. Ele tomou esse risco, né? Um dos tantos que ele tomou na vida. Mas eu comecei a observar ali, porque tinha acesso a essa questão administrativa dentro do hospital. O 9 de Julho é um hospital que, na época, é uma das referências lá, ainda era. E tinha um CEO no hospital que era ex-Nestlé. E também a gente conversava muito com ele e tal, sobre gestão. Então, assim, eu tive na residência o meu primeiro contato com gestão. Quando eu voltei, meu pai, não, volta, vai fazer sua vida em Goiânia, você conhece muita gente lá e tal. E eu vi para poder ajudá-lo também. Eu ia fazer medicina, foi quando eu entrei na Amparo. Eles tinham acabado de fazer a cisão lá do hospital com a maternidade, eu fui para o hospital para ser o diretor técnico lá da radiologia. E aos finais de semana eu ajudava meu pai nos leilões de gado que ele fazia, ele criava gado Nelore de raça e tal. E nesse momento eles tinham acabado de criar a empresa, a Proguarda. Proguarda. Isso foi em 1900 Isso foi 2000 a Proguarda foi 2001 e esse que eu tô contando foi 2003. E eu via assim 2, 3 vezes por semana eu ia pro escritório da Proguarda, que era onde era o escritório do meu pai também da fazenda. Era tudo junto ali. O Marcelo, meu irmão que você conhece, estava à frente da Proguarda. Meu pai como conselheiro ali. Eu frequentava lá o escritório e tal, 2, 3 vezes por semana, porque radiologia você trabalha por períodos. E eu tirava ali 2, 3 períodos na semana para organizar essas coisas lá. E um dia lá, 2004 para 2005, o Marcelo, meu irmão, fala, você não quer assumir aqui a administração da empresa? Eu falei, não, sou médico. Condição, sou radiologista. Ele falou, não, rapaz, você estuda aí, você gosta de estudar, você é curioso, logo você aprende isso aí, pô, você não vai ter muita dificuldade. Aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, o Marcelo sempre gostava muito de área comercial, né? Ele tem muito relacionamento e gostava muito de prospectar, de vender, que é o... Vamos dizer inquieto, assim, né? Bem inquieto. Ele não gosta de ficar em empresa, lidando com gente e tal. E aí, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um teste de 3 meses. Teste... De trabalhar lá com eles, de assumir mesmo essa gerência administrativa. Não era nem diretor nem nada, era para tomar conta lá do back-office, de folha de pagamento. E a Proguarda, nessa época, que tamanho que ela estava? Ela era pequena, ela tinha, assim... Porque, assim, a gente vende mão de obra. Nessa época, a empresa devia ter 300 funcionários. Pra você ter noção, quando a gente vendeu a Proguarda, a gente vendeu ela com 3.500 funcionários. Então, estava bem no início mesmo. A Proguarda, ela é segurança, né? Empresa de segurança. Depois a gente entrou com limpeza, que são facilities, né? Já te respondendo aí. Facilities é tudo aquilo que envolve mão de obra que não seja segurança, manutenção. Então, portaria, zeladoria, limpeza, recepção, controle de acesso, tudo isso. O bastidor da empresa. Você imagina um prédio assim, é tudo que faz funcionar quando você chega. Desde o manobrista, o atendente de mall, a pessoa que você faz lá o crachá para poder subir no andar, aí a limpeza de tudo aquilo. Então, isso são facilities. Daí a gente entrou nesse mercado também, além da segurança, e fomos crescendo. Aí, em 10 anos, a gente... Você vê, crescimento 300 funcionários. Você começou a dedicar lá, já tinha 300 funcionários. Tinha 300 funcionários. Você tem noção, assim, empresa... 300 funcionários, seria mais ou menos assim, uns 12, 13 contratos igual o Munique. Para quem não conhece, assim, um condomínio horizontal. Você tem as escalas, né, os turnos, né? A gente fala, assim, são muitas pessoas, mas
quando você vai olhar, assim, você tem 7 pessoas trabalhando por turno. Entendeu? É um rodízio. Então, porque o cara trabalha na escala 12 por 36, aí ele descansa, trabalha 12 horas, descansa 36. Aí você tem uma pessoa para repor. Aí você tem os turnos. Aí você tem o pessoal do veículo, tem o pessoal da moto. Um linka no outro negócio, né? Isso. E aí isso acaba tendo muita gente. Mas a empresa era pequena nessa época. Cara, e era uma... A gente estava bem no início, assim. Era bem modesta. A gente tinha alugado uma casa em Aparecida, porque na época tinha um incentivo do ISS. E aí começou a empresa lá. E aí você começou a dedicar, você pôs na balança, né? A medicina, a empresa, aí essa balança começou a pesar mais para um lado. O que foi qual foi o start ali que você falou, nossa, acho que eu vou ter que largar a medicina. Isso eu tenho certeza que o coração deve ter doído ali um pouquinho, né? Foi um trauma, porque assim, um trauma no bom sentido. Primeiro, aceitar, eu já era casado. Então, assim, explicar para a esposa que eu tô largando a medicina, nem que seja temporariamente, para fazer um experimento numa empresa que estava começando e ver se vai dar certo e colocar, né, o emprego que eu tinha na época tudo em jogo, isso gerou uma certa instabilidade. Minha família também veio conversar comigo, falou, não faz isso, poxa, se dedica. Só que, coincidentemente, eu percebi, aí você vê o que é a mente empreendedora, eu percebi que o hospital que eu estava não ia se tornar o que eu imaginava. Eu queria uma participação na radiologia, no centro de diagnóstico, eles não tinham ainda totalmente formado, eles não quiseram dar. Então, assim, eu já tinha essa veia empreendedora. Você queria decolar, você queria ir mais. Mas ali eu não iria decolar. Então, eu tenho certeza que isso também contribuiu para com que eu fosse concorreu para que eu fosse para a empresa. E aí lá você assumiu um cargo lá no seu currículo, de diretor executivo na Proguarda. Rapidamente. Eu comecei como um gerente ali, administrativo e financeiro. Nessa época não tinha muito assim questão de cargo, né? Eu era sócio, era gerente. Era uma empresa familiar, né? Você faz isso, você faz aquilo, vambora. Bem isso, tem startup. E aí, quando o negócio foi tomando volume, aí nós mudamos para uma sede maior e aí a coisa cresceu muito rápido, assim. De 2005 para 2008 a gente teve um crescimento bem Começou bacana. Em que ano mesmo, você falou? 2001. A minha entrada e seu pai, antes da Proguarda, ele era na parte de segurança também? Ou que ele começou a empreender em 80, né? Meu pai vamos abrir um parênteses aqui, porque o que a gente é hoje, né? Acho que tem muito disso, do que você se torna, eu acho que vem do seu núcleo familiar ali. E meu pai sempre foi um lutador, aquela pessoa assim que ele queria porque queria vencer. Ele veio com a minha mãe de ônibus de Uberaba para cá, ele não tinha nem carro. Ele delegado de polícia, 3ª classe, minha mãe professora de matemática. Você imagina, eu sou filho de um delegado com uma professora de matemática. Aquela coisa assim, que tem que fazer o certo e acabou. E meu pai, quando ele viu que a coisa estava muito difícil, naquela época o salário de delegado era muito ruim. E ele veio para trabalhar no interior, tal, logo depois ele conseguiu vir para a capital. E ele logo percebeu que se ele não fosse para uma área de gestão, alguma coisa assim, ele não ia decolar. E naquela época ainda era governo dos militares, tal, ele foi convidado, ele tinha muito relacionamento, já para a época, apesar de ser um veio de Minas, não era daqui, mas ele conseguiu fazer relacionamento. E ele foi convidado para trabalhar no governo do Irapuã e do Ari Valadão. Lá no começo, final da década de 70 para 80. E aí ele começou essa vida executiva e empreendedora dele. Logo dali ele já acabou o governo, ele saiu da diretoria do BEG, ele foi empreender sozinho, criou uma transportadora para transportar grãos, que deu errado. Uhum. Que é normal no caminho do empreendedor, né? Esses erros. Alguém falou para ele que tinha uma oportunidade, que a Conab estava contratando, que ela estava começando a produção maior de grãos no país, precisava escoar essa produção, e ele escutou isso e falou, bom, eu tinha um tio que trabalhava com transportador, eles se associaram, acabou dando errado. E ele... olha que coisa interessante. Um dia ele lá super chateado no aeroporto de Goiânia, passa um amigo dele, que tinha sido colega de escola lá em Uberaba, que é o Aníbal Crozara.
Falou, Eurípides, você tá aí e tal. Ele falou assim, olha, eu tô indo para Brasília fechar uma empresa que eu criei, tá muito ruim o negócio e tal. Ele falou, não, então você vai comigo. Naquela época ele já tinha avião próprio e tal. Meu pai foi com ele. E no caminho ele falou assim, você não quer ser executivo da Ensa, na área comercial? Pô, te conheço há muitos anos, você é um cara de confiança e tal. E meu pai tava naquela assim, pô, fechando um negócio, tendo que sustentar uma família. Bora, falou, meu amigo. Bora, Bora. o que eu tenho que fazer? Ah. Isso foi ele final da década de 80. E aí ele faz uma carreira na Ensa em 15 anos, como diretor comercial. Só fala um pouquinho, pessoal, o que é a Ensa. A Ensa é uma empresa que começou com engenharia pesada, engenharia de obras de estradas, pontes, aeroportos, etc. Foi uma das grandes empresas do Brasil. Depois eles foram para a área de mineração, de importação, exportação. Eles fizeram muita coisa, era um conglomerado. Eu creio que foi um dos maiores grupos de Goiânia, de Goiás, aí, uma época. E aí meu pai entrou nessa e viajava pra caramba, trabalhou pra caramba, porque ele pegou aquela expansão do negócio. E lá dentro da Ensa, eles montaram uma empresa de segurança para atender às obras da Ensa no início. Depois eles foram para atender contratos públicos. Meu pai teve um infarto em 98 lá. Teve um em 94 com 54 anos e teve um em 98 com 58. Aí ele falou, olha, Aníbal, eu não dá mais. Eles eram muito amigos, o Aníbal já faleceu. Eles eram muito amigos, tá? Ele falou, não dá mais. Eu estou pensando em montar uma empresa de segurança com meu filho que formou em engenharia, que é o Marcelo. Mas eu não vou ser seu concorrente, eu vou trabalhar na área privada, eu não quero mexer com o público. O pai estava cansado de público, né? Complexo. E aí ele falou, Eurípides, tudo bem e tal, conversaram, e ele foi e montou a empresa, a ProGuarda. Foi aí que nasceu a ProGuarda. Ela vem dessa saída dele da Ensa para montar essa empresa, e coincidiu com o Marcelo, tinha acabado de formar, e ele chegou a estagiar na Ensa lá, o Marcelo, porque ele é engenheiro, mas aí ele já foi para a empresa. Quer dizer, vocês têm já o DNA aí, né? O DNA já tá... E tem essas escolas, né? Assim, a própria Ensa foi uma escola para nossa família. E paralelo a isso, meu pai sempre criou esse gado de raça Nelore. Então, assim, a gente tinha que administrar o gado, a fazenda, tinha vários leilões no Brasil. Então tinha esse business aí, esse negócio também paralelo aí. Excelente. E, Adriano, desafio, cara, que teve para expandir a ProGuarda, né? Você lembra algum desafio que fala, nossa, a gente conseguiu fazer isso, aquilo, isso é muito difícil, na hora você decidir, nossa, até onde você vai chegar, né? Como é que eu vou expandir para outros estados? Como é que foi esse start? Qual foi a maior dificuldade que você teve nesse processo aí? Olha, fazendo uma analogia com a Fórmula 1, sabe quando o piloto está lá atrás e ele tem que passar todo mundo para ver se chega lá entre os primeiros? A sensação que a gente tinha é que a gente começou a corrida com o pior carro da corrida lá atrás, mas pilotos assim que queriam vencer pra caramba. Eu penso que o primeiro passo para dar certo, você ter essa vontade muito forte, né? E vocês três alinhados, né? Isso. Com o mesmo objetivo. Meu pai jamais, assim, né? Como conselheiro, mas eu e o Marcelo, assim, querendo muito que desse certo. E isso se traduziu em muito trabalho. A gente trabalhava ali 14, 15 horas por dia, era uma loucura. Não tem segredo, né? Não tem segredo. Teve sorte na vida, não. Era trabalho mesmo. Trabalho mesmo. Nós buscamos conhecimento, eu fiz MBA, o Marcelo fez, acabou parando, mas eu terminei no IBMEC. Relacionamento, eu acredito que conhecimento técnico com relacionamento para a área comercial funciona bem. E boas práticas. Naquela época, o mercado, não sei se você lembra, que eu acho que você não estava empreendendo nessa época, mas assim, o brasileiro tinha muito de querer burlar o sistema, o empresário brasileiro. Pagar menos imposto, não pagar os encargos todos trabalhistas. E nós, desde o início, falamos, nós vamos fazer o certo. Isso é uma visão a curto prazo, né? Não adianta. A gente vai fazer um negócio para poder brigar com os grandes lá. E isso foi atraindo grandes grupos que começaram a nos contratar. Grupos empresariais fortes aqui de Goiás, que viram na gente ali uma empresa séria, que entregava, com 2 moços ali que estavam
em cima do negócio, querendo muito virar o negócio. E aí a gente expandiu para Brasília, para Paraná, para Mato Grosso, para São Paulo. Se for oportunidade, vocês traçaram um projeto, um planejamento, porque eu vi que seu currículo, a questão do planejamento estratégico, né? Você fala muito da importância desse planejamento, gestão de resultados. Você planejou esse crescimento ou foi aparecer? Quer dizer, você queria crescer, mas você não sabia como e para onde ir, né? Ou você já falou, vou para Brasília porque lá é assim o assado, vou para o Paraná. Como é que foi essa expansão? Olha, o primeiro boom de crescimento nosso foi através dos nossos próprios clientes, que às vezes eles tinham unidades fora do estado e eles queriam que a gente atendesse eles lá. Então, tinha um cliente que tinha uma unidade em Goiás e em Brasília, ou que tinha em Minas. Pô, você pode me atender lá? E a gente, audacioso pra caramba, não, eu abro a empresa lá e te atendo. Loucura, né? Vamos lá. No começo eu te falo que não tinha muito planejamento, não. Porque tudo que é começo é muito empírico, né? E voltando atrás, nem eu nem o Marcelo éramos gestores profissionais. Ele engenheiro e eu médico. Ele não terminou o MBA, eu tinha acabado de terminar. Então, tinha teoria, mas não tinha vivência. Então, dali em diante... Agora, teve um momento que eu creio que foi ali 2010, 2011, que foi quando a gente fez uma reunião simbólica lá na ProGuard. O Marcelo falou assim, foi num domingo até, sábado à tarde ou domingo. Eu lembro que era final de semana. E o Marcelo falou, vamos lá para a empresa, eu quero conversar com você. Aí nós fomos e ele falou assim, Adriano, eu tô com um relacionamento em São Paulo e tal, eu quero montar a empresa lá. Cara, mas a gente nem é líder aqui em Goiás ainda, a gente está expandindo, tem tanta coisa para fazer. Ele falou, não, mas o mercado é lá e você topa? Eu falei, olha, eu topo, mas nós também não temos capital para chegar lá, né, com tudo que tinha que... Eu falei, não, a gente vai como der. A gente tinha feito uns relacionamentos lá, bem pesados, e esse pessoal comprou nossa ideia de nos indicar em São Paulo, na cidade de São Paulo. E ali foi um grande passo para a empresa. Porque o mercado de São Paulo é gigantesco. E aí a nossa vida, que já estava complicada, ficou um pouco mais. Porque assim, era Goiânia, Brasília, Curitiba, Cuiabá, aí ia para São Paulo, ia para Londrina. A gente tinha uma operação em Londrina também de limpeza. E 2 loucos querendo crescer e trabalhando igual doido. E aquele negócio de casamento no início, filho nascendo. Aquela bagunça, né? Mas é uma bagunça boa, porque naquela época a gente tava lá com... A vontade era grande demais. Era grande demais. Você imagina, em 2008 eu tinha 33. Era muita vontade. Eu até anotei você falando aqui que a gente vê um ponto em comum até com os outros convidados nossos aqui do empreender, né? Primeiro ponto, não existe aquela situação 100%, né? Não, agora estou 100% preparado para montar ou crescer. Isso não existe, né? A gente vê que com o que tem, com a ferramenta que você tem, com a vontade que você tem, vamos embora, né? Porque não existe aquele 100%. Até hoje não existe o 100%. Tá 100% a empresa, né? Não tá. Isso não existe, né? Outra coisa, coragem, né? O cara tem que ter coragem, né? Vou largar aqui, vou mudar para São Paulo, vou largar a medicina... Vou dedicar... Foram várias decisões... São várias... importantes. Importantíssimo, né? Isso aí não... Trabalho duro, né? Você vai ver 14, 15 horas, eu falo... era isso mesmo. Até para meus colegas da medicina, não tem segredo. Bernardo, sei o que, tem segredo. Trabalho, você entra 7 horas, sai, chega em casa 9 horas da noite, né? Então, também não tem segredo. Então, a gente sempre fala, né? A colheita, a gente uma hora vai colher. Né? Então, mas vai colher o que você plantou, né? Se você não plantou nada, não vai colher nada. Então isso é importante. E o tamanho da sua colheita vai ser o tamanho da sua plantação, né? Se ela foi pequena, vai ser pequena. Se ela foi grande... E o relacionamento, né? O network é importante, né? É importante em qualquer negócio. Você falou que você tinha umas pessoas em São Paulo e tal, que intermediaram, né, esse crescimento seu ir para São Paulo. Isso é de extrema importância. Né? E isso foi uma semente que a gente plantou, assim, a gente meio que dividiu as áreas e o Marcelo começou a visitar muito São Paulo. Ele com essa facilidade dele de desenvolver relacionamento e tal, logo a gente já tinha um bom relacionamento lá. Certo. E deram essa oportunidade para nós, que não é comum. Sim. Né? 2 goianos chegando em São Paulo com a empresa de serviço para tentar ganhar mercado, e conseguimos.
Mercado que pô, se você consegue Lá é 8,80, né? É isso. E eu lembro que na época, um empresário ele era dono do Ponto Frio, ele é amigo nosso, tal. Eu era amigo dos filhos dele e eu fui lá. O Simão Aloan já até faleceu, ele era o presidente do Ponto Frio. Eu fui lá conversar com ele e falei, estamos querendo trazer a empresa para cá, né? E ele na época estava na presidência do Ponto Frio, que eles tinham um centro logístico, etc. Ele falou, tá, você tem 3 milhões para investir aqui em São Paulo? Em sede, aparato, não sei o que, para nos atender? Eu falei, não, seu Simão, nós não temos. Ele falou, acho que você não devia vir, não. Falou isso. Vindo dele, né? Já foi um balde de água fria. Foi um balde de água fria. Voltei, falei, Marcelo, ó. Deu ruim. Esse negócio aí não vai voar, não. E mesmo assim, a gente falou, não, vamos começar pequeno e tal. A gente alugou uma sede ali perto de Santa Amaro, ali no bairro de Santa Amaro. E, cara, fomos indo. Seu irmão ficou lá e você aqui? Ele namorava aqui, mas ele passava a semana lá. Aí ele ficava na ponte aérea. Até que em 2011 ele resolveu mudar para lá. Desde 2011. E eu fiquei com a parte operacional, administrativa. Aí você saiu da medicina, quer dizer, não tinha formação, foi meio que na prática, na tora ali mesmo. E aí depois você resolveu estudar, né? Agora eu tô, né, de corpo e alma aqui. E você fez você foi para lá em Harvard, você fez o que lá em Harvard? Então, primeiro assim, né, Bernardo, eu acho que a gente precisa buscar conhecimento para poder crescer em qualquer área. O esporte não é diferente. Você pode até ter o talento, não sei o quê, mas se você não treinar, não buscar aprimorar sua técnica e etc., você não vai vencer. E no empreendedorismo, na gestão, é a mesma coisa. Quanto mais técnica e mais ferramentas você tiver, mais fácil de você dominar e progredir. O meu primeiro contato com a administração foi o MBA. Em gestão de negócios, que ele contempla lá 10, 15 matérias da administração. Eu aprendi economia, contabilidade, gestão empresarial, marketing, e por aí vai. Gestão de pessoas e tal. E eu fiz em 2009 e 2010. Quando foi em 2013, eu estava procurando fazer um curso fora de gestão. Eu conversava com alguns gestores, amigos meus, empresários, e aí tinham me falado de Stanford, falaram de Harvard, e eu entrei um dia, falei assim, eu vou me inscrever. E tem esse curso voltado para donos e presidentes de empresas, tem que ter um determinado faturamento, tem que ter um tempo de empresa para você se inscrever, aí você manda currículo, tem um questionário pesado, tem uma entrevista, para ver se você é aceito no OPM. OPM é Owners President Management Course, ou seja, é um curso voltado para donos e presidentes de empresa. É um curso de gestão voltado para donos. Então lá só tem esse público que faz o OPM. Então eu me inscrevi em maio, fui aceito em novembro, quando eu recebi o e-mail. Eu falei, eu vou. Porra! E aí foi uma maravilha, porque assim, a gente fez faculdade no Brasil, quando você se depara com aquelas instituições... Você já estava casado nessa época? Já estava casado. Casado e com 2 filhos. 2 filhos pequenos. E aí eu tinha um módulo que a gente estudava os cases aqui no Brasil e ficava imerso lá 1 mês, morando na faculdade. Imerso. Morava lá, final de semana lá, tudo lá. E aula o dia todo, debate, discussão. É bem intenso isso. Muitas horas, muitos cases. E ali eu falei, poxa, e aí você tem contato com os maiores cases de negócio do mundo, aí você troca muito com as pessoas que estão lá, porque você tem gente da Índia, da China, da Europa, dos Estados Unidos mesmo. Visões diferentes, culturas diferentes. Negócios diferentes. E até você falou um negócio de empreender. Hoje, com essa maturidade que a gente já adquiriu, se fosse começar um novo negócio, eu penso que tem que começar by the book, pelo livro. Não vai fazer nada a esmo, não. A chance de dar errado a esmo é muito maior do que se você fizer com técnica. Né?
Com conhecimento. Com conhecimento. Então, assim, se você é empreendedor, mas você não é técnico, traz um técnico para te ajudar. Porque às vezes você é a pessoa das ideias. Você quer implementar essas ideias, mas você não tem os recursos técnicos para isso. Então você empreende e chama alguém para ajudar você. Passo a passo, né? E hoje tem excelentes executivos no mercado. É por isso que tem curso de administração, tem os MBAs, etc. Então você traz um profissional deste mercado e ele vai te ajudar. A gente mesmo, num dado momento na ProGuarda, quando a gente percebeu que precisava profissionalizar, nós contratamos uma diretora administrativa e financeira que veio da Ambev. Para os padrões da época, era caro, não sei o quê, mas você precisa de gente boa. Você não faz negócio com um time ruim. Você não ganha jogo com um time ruim. O esporte é assim e as empresas são assim. Então, você ter processo, ter planejamento, ter pessoas competentes, isso faz você progredir. Então, assim, a gente chega um ponto assim, que a gente não está sozinho, a gente está com muita gente. Senão você não vai. Não dá conta também. Não dá. Não dá conta. Eu falo, e o esporte e o negócio tem muito em comum, né? Você precisa dar duro, treinar, abdicar de muita coisa, ter um time no mesmo nível ali, top, né? Vamos dizer assim. A empresa é assim também, né? Eu percebi isso no meu dia a dia, né? Então, assim, você sabe que o empresário, ele não pode ser vaidoso. Muitos são, mas não pode. Ele tem que se cercar de pessoas melhores do que ele. É assim que ele vai conseguir ir para frente. Ele vai conseguir voos maiores. Que é outra concepção que mudou muito. Antigamente era muito centralizado. Centralizado, e o dono da empresa achava que ele mandava em todo mundo, anulava todo mundo, e aquilo não ia para frente. Esse modelo não funciona hoje mais. Hoje, se você não tiver time adequado, competente, tiver distribuição de riqueza dentro do negócio, o negócio não vai. Que é outro ponto também, lá atrás não se fazia no Brasil. Distribuir lucro, distribuir dividendo, dar participação societária. Eu tenho uma filosofia que eu emprego os funcionários que trabalham aqui com a gente, que eu acredito muito. Eu lembro quando a gente estava conversando aqui antes sobre biografias. Eu gosto mais, já li vários livros de biografia. E um ponto em comum que eu vejo é a questão da meritocracia, né? Isso aí é uma coisa que, se a pessoa tem aquele valor, se ela gera resultado para você, a gente tem que remunerar para isso, tem que valorizar esse funcionário. Isso, eu falo que o salário não estimula muito a pessoa, né? Às vezes era um conforto ali, mas o que estimula é aquele plano de carreira. Se ele gera mais resultado, ele tem que ser valorizado, tem que ganhar por isso, né? A gente faz isso e eu vejo que funciona muito, mas na prática, se a gente for avaliar aí, não só na minha área, né? Mas grandes empresas não fazem isso, né? Aquela questão, se o meu funcionário ele ganha muito, ele está ganhando demais e tal. É muito errado isso, né? O que você pensa disso aí? Não, eu concordo com você plenamente. Eu estou num grupo que um dos pilares do crescimento da GPS é a distribuição de riqueza, desde quando ela ainda era pequena, antes da gente ser adquirido. E hoje, pra você ter noção, eles repartem de 25% a 30% do lucro líquido da empresa. Isso só acontece, até teve um comparativo lá com bancos. Bancos fazem isso, são muito agressivos. Nem empresas outras aí são assim. Mas isso fideliza. E é o que você falou, é o mérito, é o prêmio no final. O salário, ele é commodity. O salário não estimula a pessoa a ir mais. Nem fisicamente, nem no conhecimento, nem para entregar o resultado. Já a meta, a meritocracia, a remuneração variável, isso deixa a pessoa que tem ambição muito mais dedicada e fidelizada. Porque ele pode, é o que você falou, ele vai fazer uma carreira, ele vai fazer um patrimônio. E não está errado. Ele trabalha para uma companhia grande. Se ele tiver a oportunidade de crescer financeiramente, intelectualmente, todas as formas, ele vai ficar ali, né? Ele não vai mudar. Então, essa mentalidade, não, só eu posso crescer e os outros não podem. Lá na empresa, a gente distribui riqueza até para coordenador. Não é só para C-level, todo time. Com exceção do time de campo, né, que a gente chama de field, porque aí é o salário mesmo, é o cumpridor das tarefas lá.
Mas quando ele já vai para supervisão, tarará, ele já começa a ter... Ele sabe que ele pode escalar ali, ele né? Pode escalar. E pode fazer E quanto mais a empresa crescer, mais ela vai abrir oportunidades de cargos, de remuneração melhor e etc. Isso gera um fator positivo muito grande. Muito energia boa, né? Tanto que é bom o funcionário satisfeito, trabalhando. E você vê a pessoa crescendo em todos os sentidos. Muitos são estimulados a estudar, eles voltam a estudar, se preparam, fazem curso. Você vê que a pessoa quer melhorar em todo sentido. E é o sonho de todo mundo, né? Crescer e... Nossa, Adriano, eu estive lá em Harvard uma vez só para conhecer mesmo. E assim, engraçado, dá vontade de você ficar lá. Nossa, eu quero estudar, eu quero morar lá. É gostoso o ambiente e tal. E você tá ali lidando com, vamos dizer, com as mentes, né, do mundo inteiro. Só mais uma perguntinha sobre lá. Teve alguma coisa que você aprendeu lá que te marcou? Falou, nossa, eu vou aplicar isso aqui, eu não sabia, ou eu sabia só na teoria e não fazia. Alguma só, assim, que você... difícil. Alguma digo dica, mas assim, a empresa ela tem que ter isso. Eu vou te falar o que veio na minha cabeça. Porque assim, o curso é muito vasto, são muitas horas, muita coisa nova que a gente aprende. Não é à toa que é talvez a melhor escola de negócio do mundo, né? Mas teve um módulo que me marcou muito, que foi o módulo de negociação. E o professor é um cara excelente, chama Deepak Malhotra. Ele é de família indiana, mas está nos Estados Unidos há muito tempo. Ele é o responsável pela cadeira de negociação. Já negociou em guerras. Um cara jovem, super talentoso, autor de livro, luta jiu-jitsu. E ele, uma coisa impressionante é que ele falou assim... Primeiras aulas dele, ele falou assim, olha, negociação você não aprende. Técnica. E aí tem toda uma metodologia para se ir para uma mesa de negociação. Que a pessoa às vezes nem percebe que você está usando a metodologia ali, né? E não é uma só, tem várias. E os livros dele explicam muito bem isso e tal. E aí é engraçado porque assim, a pessoa pensa, vendas é talento, negociação é talento. Não, tudo é técnica. Tem a forma de você sentar, tem a forma de você olhar para a pessoa, tem que saber fazer uma leitura corporal, tem a forma de você sair da mesa e deixar esfriar o negócio. Entendi. Tem tanta regra para cada situação. E eu achei aquilo fantástico, porque as pessoas acham que negociação, você pede 10, eu falo que é 5. Não, fica pelo meio. Não. É uma questão de você gerar valor para o que você está vendendo. Quanto mais valor você consegue colocar na mesa, mais você vai ter a vontade de pagar por aquilo. É isso? Antes de chegar bater o martelo, você vai expor os valores, o que você está vendendo ali, o que você está entregando ali, né? Acho que isso é importante. Eu sempre falo, até para quem trabalha comigo, tem a menina que faz o financeiro lá, fala, olha, eu faço todo um trabalho dentro do consultório, eu tento dar o maior, esclarecer todas as dúvidas, fazer um atendimento impecável, né? Mas você vai me complementar, que às vezes falta alguma coisa, até por questões de tempo e tal. Eu sempre... Esses dias eu parei no posto de gasolina, eu fiquei pensando... chegou um frentista lá e falou assim, olha, nós temos essa gasolina aqui, essa gasolina é isso. Começou a falar as propriedades da gasolina. Era a gasolina pódio. Uhum. E eu falei, não vou pôr essa gasolina cara demais, não. Nunca punha essa gasolina. E o cara chegou em mim e começou a conversar, falar. Você ficou curioso? Eu falei, não, então põe esse negócio aí, eu quero saber. Esse negócio deve ser bom demais. Porque ele soube te vender, agregar valor. Soube vender. Na verdade, ele tinha conhecimento, propriedade. Ele teve um estudo, alguém falou para ele um estudo sobre o que ele está vendendo. Então, quem trabalha com a gente tem que saber o que está vendendo. Ele ganha uma comissão. Ganha uma comissão, obviamente. Isso me chamou a atenção, cara. Eu falei, esse cara é um excelente vendedor. Pode ser qualquer negócio. Futuro gerente aí do... Futuro gerente. É isso aí. E assim, se a gente perceber, a gente passa o dia negociando. A gente negocia com a mulher, com os filhos, com os funcionários, com os nossos clientes. A vida é uma venda, né? Negociação. Você está negociando o tempo todo alguma coisa com alguém, não é assim? Você negocia tempo, você negocia dinheiro, você negocia espaço, você negocia tudo.
Então, acho que quando você me perguntou, eu até recomendo aí, quem puder ler os livros de PAC, são excelentes, dão uma visão assim macro do que é negociar, a arte que é negociar. Bem legal, bem legal. Igual você falou, o dia a dia é isso aí, né? A vida é isso aí, né? Não tem... Quando você traz esses recursos, você melhora, né? Adriano, me conta uma coisa aqui, cara. Esse grupo, o GPS é gigante, né? Onde é que surgiu? Onde é que ele apareceu assim no caminho aí da ProGuarda? Como é que foi essa transição? O que aconteceu? A ProGuarda ela fundia o grupo GPS? O que aconteceu? Então, vamos lá. Esse passo que a gente deu indo para São Paulo, a gente começou a ficar conhecido ali como uma empresa nova entrante na concorrência. Aconteceu da gente disputar 2 clientes com a GPS em algum momento. Um era a Braskem, que é uma petroquímica, e o outro é o EOSP, que era o prédio sede da Odebrecht, na época que eles tinham acabado de inaugurar. E os dois a gente foi até a final. Isso chamou a atenção da GPS. Pô, uma empresa goiana que consegue ir na final de 2 disputas complexas na área de segurança. Paralelo a isso, a gente vinha sendo assediado por alguns fundos. Tava uma época de fundo colocar dinheiro em empresa e tal. Mas a gente falava, pô, o fundo não vai trazer nada de... Vai trazer o dinheiro, mas não vai trazer gestão. Não vai nos ajudar a expandir. Porque o fundo, ele põe dinheiro, ele quer ver o capital dele triplicar em 5 anos. Ou quintuplicar. Ele entra no conselho, mas ele não toca o dia a dia. E aí a gente começou a ser assediado, recebemos algumas propostas e tal. E num dado momento, um amigo nosso, que é o Thiago Costa, ele trabalhava numa empresa dessas de negócios, e ele chegou para o Marcelo e falou, olha, tem um fundo, que a GPS tinha um fundo que investia nela na época, que era o Quineia. Não é o Quineia, é um outro. E aí esse fundo queria sair. E para ele sair, ele tinha que arrumar um estratégico para comprar ele. Ele era investidor da GPS, a Neo Investimentos. Ele era investidor estratégico da GPS, já tinha dado 7 anos, ele estava na hora de realizar o lucro e sair. E ele trouxe para a mesa um grupo que chama Warburg Pincus, que é uma empresa, um fundo americano, que queria entrar no setor no Brasil. E já eram investidores de empresas desse setor nos Estados Unidos. Inclusive da maior que tem lá. E aí, uma das questões que veio para a mesa, para a ANEEL, é a expansão geográfica do grupo. E eles tinham uma lacuna no Centro-Oeste. E aí, conversa vai, conversa vem, o pessoal da ANEEL conhecia o Thiago falou, tem uns goianos que estão aqui em São Paulo, tem uma empresa bacana lá no Centro-Oeste. Então vamos olhar essa empresa. E aí eu fui para uma reunião com o Luiz Martins, que é o presidente da GPS, em comecinho de 2014. E aí foi um papo agradabilíssimo. Hoje ele é meu amigo pessoal, tal. E eu sei que depois desse primeiro encontro, em 1 ano e meio, a gente tinha vendido a empresa. E a gente conseguiu uma venda de vender primeiro 50% e os outros 50% a gente atrelou um ganho no final, que se chama de earnout, que é você poder performar e conseguir um prêmio no final. E a gente topou esse desafio. Aí meu pai saiu do negócio, a minha irmã era sócia, também saiu, e ficamos eu e o Marcelo. E foi aí que eu entrei como executivo, já para GPS, ProGuarda, tal, tocando aqui o Centro-Oeste. E o Marcelo ficou no comercial da GPS em São Paulo. Então ele comprou a ProGuarda e você ficou na gestão. Ainda era um híbrido entre ProGuarda e GPS, 50%, depois viraram 25% e no final a gente saiu em 2018. Só que eu assumi essa regional aqui desde 2015. Eles queriam vir para cá. Queriam entrar nessa regional aqui, que eles não tinham. E a GPS cresceu muito por causa disso. Eles sempre compraram estratégicos. O Brasil é muito grande e muito diverso. Dificilmente um goiano vai falar a linguagem do pernambucano. Esse grupo é brasileiro, É GPS. brasileiro, ele é da Bahia, foi fundado na Bahia. Brincadeira à parte, mas baiano também trabalha, viu, gente? Mas posso nem falar isso, que o nosso presidente é baiano. Brincadeirinha, claro. Isso não. E eu posso falar, assim, pessoas inteligentes, viu?
Nosso presidente do conselho é baiano, o presidente da empresa é baiano, o fundador... Eu tenho muitos amigos da Bahia, muitos. Tem essa fama, mas... Tem um astral bom. É demais. São pessoas, assim, boa. E aí, estamos lá, 8 anos, assim, uma escola. E a empresa, só para você ter noção, ela aumentou 6 vezes desde que a gente está lá. Tanto que a capacidade de crescimento da GPS... Aí eles entraram no Centro-Oeste, na segurança, mas já ampliaram para os outros... Não, eles já trouxeram um portfólio maior para a gente, que a gente não tinha. Então, por exemplo, manutenção predial, manutenção industrial, manutenção de data centers, lá que a gente faz hoje no Banco do Brasil. Mas assim, aí como você veio da segurança, aí você tem vários tipos de serviço, né? Aí você tem que aprender, ou você fica só na área de segurança? Não, eu toco tudo. Tudo. Eu sou o diretor executivo da regional. Mais um desafio, né? E aí eu tenho os diretores que respondem para nós. E o que acontece? Você tem que entender o produto que você está vendendo, né? O maquinário que você coloca. Mas assim, Bernardo, a gente, médico, gosta de estudar, é curioso, você vai atrás. Se você tiver a cabeça de gestor, você toca até uma empresa de aviação. Eu tenho um caso de um amigo nosso, que é o Paulo Kakinoff. Ele era, não sei se você conhece ele chegou a ser CEO da Audi no Brasil. Foi diretor de marketing da Volkswagen na Alemanha. Quando ele voltou para o Brasil, que ele estava na Audi, a Gol chamou ele para ser presidente. Constantino Júnior estava saindo e ele aceitou o desafio. Você vê, ele veio da indústria automotiva para a indústria da aviação. Será que ele entendia de avião? Não. Aí eu lembro que um dia eu encontrei o Paulo, ele falou assim, eu de Caqui, falei, Caqui, e aí? Ele falou, rapaz, sabe o que eu estou fazendo? Eu vou lá para a oficina, estudando todas as etapas, vendo como é que funciona para fazer manutenção de avião. Eu, pelo menos uma vez por semana, eu entro em 10 voos no Brasil. Ele pegava um voo em Congonhas de manhã, ia para Joinville, ele entrando nos voos da Gol para entender como que funcionava o catering, a aeromoça, conversava com os passageiros. Todos os níveis, né, da empresa, né? Ia para o guichê para fazer o check-in. E aí ele aprendeu o negócio. Se ele fosse uma pessoa de escrivaninha, ficar lá no escritório lá, ele não ia aprender nada. Ele ia aprender o que os outros falassem para ele. Então tem muito disso. E aí nessa hora, eu já fui muito em cliente. É onde se aprende. É onde está o seu serviço. E aí tem os técnicos que estão na empresa, cada empresa adquirida entra muita gente preparada e a gente vai trocando ideia, vai aprendendo. Você entende o macro da coisa e depois você vai, né, do macro para o micro, né? Isso. A gestão você já tem uma noção, independente do serviço que você trabalha. E depois você, eu tenho a noção da segurança, mas esse não. Aí você vai afunilando e vou lá... Isso, porque isso no final tem a precificação em cima disso, né? Mas não sou eu que faço preço, a área técnica faz. Mas eu vou sentar com o cliente, eu tenho que debater com ele as necessidades dele. Se eu ofereço um serviço para ele, eu tenho que entender. Você só vende bem aquilo que você entende. Claro. É o que eu falei do posto de gasolina lá, da gasolina. O melhor vendedor do mundo não existe. O melhor vendedor do mundo é o que sabe o produto que ele está vendendo, mas sabe a fundo. E aí ele te convence. Porque você vai falar a linguagem do interlocutor, né? Então não é talento, venda é talento. Pô, o cara vai lá, conquista. E eu falo que venda é técnica. Pelo menos no nosso negócio. Às vezes o que você acha que é talento, você não vê o bastidor ali. O cara lá, lendo, estudando e tanana. Entendendo de materiais, de maquinário, de gente, de leis trabalhistas. Porque quando você senta numa mesa de venda, tem lá o diretor de suprimentos, tem o diretor de RH, tem o diretor da empresa, o industrial. Cada um deles vai te fazer uma pergunta. Então, o vendedor ali, o nosso comerciante, tem que estar muito preparado para isso. E a gente tem que entender para poder cobrar, para poder tocar o negócio, né? Cada negócio tem uma nuance. Eu quero falar 2 pontos aí também do grupo, né? GPS. A sigla tem alguma... Grupo Predial de Serviços. Vocês ganharam um prêmio importantíssimo aí, que é o selo exclusivo Deloitte, né? Esse foi da ProGuarda. Isso foi na ProGuarda? Ah, tá. Entendi. E aí, esses dias eu vi uma foto que eu acho que 99,9% dos empresários
tem esse sonho que é o martelinho lá, né? Que é a GPS abriu o capital, né? Abriu o capital. Como é que é isso, cara? Todo mundo tem curiosidade, né? Você chegar lá, bater aquele martelinho lá. Como é que funciona esse processo? Olha, primeiro assim, por que a empresa foi para a Bolsa de Valores? Os negócios, eles chegam num tamanho que ou eles ficam estagnados e precisam crescer mais. E a GPS já estava ali faturando os seus 6, 7 bilhões ali em 2021. Um ano antes foi a pandemia. Só que ela já vinha se preparando para isso. Não sabia que ia ter a pandemia. Por quê? Quando você vai para o mercado, você abre o negócio e recebe muito investimento. Como ela é uma compradora natural de outras empresas, ela precisava de capital. Para não ter que ficar pegando empréstimo e tal. E uma forma de capitalizar o negócio é ir para a Bolsa de Valores. Só que você chegar na Bolsa de Valores, é uma ginástica empresarial que você tem que fazer, de regras que você tem que cumprir. É caro o processo, em todos os sentidos. Trabalho, de investimento em tecnologia, em compliance, juro, tudo que você imaginar. Porque uma empresa aberta, você imagina, a CVM, que controla tudo isso, você passa a ter investidores dos mais variados, desde fundos internacionais até pessoas físicas que vão lá e compram ações. Então tem que ter um arcabouço muito forte. E você passa a dar satisfação para o mercado. Então, assim, é uma emoção lá no dia de que, poxa, estamos indo para a Bolsa, vamos receber investimento, mas você nunca sabe o que vai acontecer. A Bolsa de Valores, ela, seja aqui, Nova York, na China, ela é uma caixinha de surpresa. Por que a pessoa vai comprar a ação da empresa? Que está entrando no mercado, que chama novo mercado, né? Quando você entra na Bolsa, é um novo mercado. Mas ali eles viram uma porta de saída para todo mundo também. E tinha um fundo, o Warburg Pincus, que estava já também no mandato de sair. Primeiro saiu o Anel, passaram 7 anos, o Warburg queria sair. E tinha o Gávea também, do Armínio Fraga, que era sócio. E esses dois fundos, logo depois, queriam sair. E a forma de sair, porque você não tem como vender 1 bilhão em ações para um terceiro, que não seja na Bolsa, ou por um outro fundo estratégico. Só que o cheque começou a ficar muito caro. Então, a saída natural era abrir capital. E, graças a Deus, deu certo. Num momento assim, totalmente adverso. Né? A gente vem aí de eleição, saída do Bolsonaro e tal. Uma empresa de serviço não tinha na Bolsa. Perguntar, isso foi em que ano que abriu? 2021. A pandemia foi... E a pandemia afetou a empresa? Tanto é que no dia lá do martelinho, a gente estava tudo de máscara. E quanto à pandemia lá, né, que foi em 2019, o grupo foi afetado de alguma forma? Você já estava nesse processo de abertura de capital, obviamente, porque é um processo longo. Foi adiado. Aí vem a pandemia, deu alguma pancada aí? Ou... Olha, Bernardo, você sabe que a pandemia no início foi um trauma para todo mundo. Para nós não foi diferente, porque no primeiro momento da pandemia, ali para começo de março, final de março de 2020, quando caiu, desabou tudo, carta de cancelamento de cliente, porque você imagina, os estabelecimentos tudo fechando, shoppings, distribuidores, tal, e é onde a gente trabalhava, uma parte do nosso negócio. E aí você vê como que caixa faz diferença. Alguns clientes nossos, a gente falou, bom, vamos fazer o seguinte, a gente não para a prestação de serviço, porque você não vai parar de tudo, nada fecha de tudo, né? Então, e vocês tinham quantos colaboradores nessa época? Agora você me apertou, mas devia ser uns 80 mil. 80 mil. Uma cidade grande, né? Hoje tem 150. Agora compramos uma empresa, acho que vai para uns 160. Mas devia ter isso aí. Eu não vou. Cara, os números lá mudam tanto, mas era beirando 100 mil funcionários, 80 mil funcionários. E o nosso pessoal não parou. É engraçado, a pandemia alastrou, morreu muita gente, mas serviço não pararam. Segurança, né? Segurança, limpeza, é muito básico isso. Logística, porque assim, o transporte não parou, o carregamento, descarregamento não pararam. Tudo a indústria não parou, então a gente tinha manutenção industrial, predial. E a gente viu assim que na pandemia o caixa fez a diferença, porque a gente ajudou muitos empresários a suportarem a pandemia. Como ajudou? Não dando dinheiro para eles, mas quando passar essa fase, você me paga essas parcelas desses meses que vocês estão parados lá na frente. Então, a gente refinanciou os contratos.
mudamos o sistema inteiro, assim, porque tinha empresas que tinham alguns códigos internos de Covid, assim, que se pegasse uma pessoa com Covid, mandava o efetivo todo embora. Era meio ninguém tinha regra para nada. Tudo era desespero. E a gente, rapidamente, a área de tecnologia da empresa começou a criar um monte de telas para a gente olhar toda a operação. Agir rápido. Agir muito rápido, muito rápido. Aí eu te falo, é competência, gente certa, no lugar certo. Porque é na crise que você vê quem é quem. Tá tudo bem, todo mundo é bom, né? Mas na hora da guerra, e aquilo foi meio que guerra, né? Foi um período ali ruim para nós, ruim para as famílias e para o negócio. Mas saímos fortalecidos, tanto é que termina 2020 e em abril a gente foi para o IPO. Mas eu sou uma parte pequena dessa história. Tá bom, viu, meu amigo? Mais tempo não existe coincidência, não tem jeito, isso aí não... Eu tava falando lá, só voltar um pouquinho o que eu falei daquele... Porque eu não desconheci esse selo, parece que é um selo importantíssimo, né? O Deloitte, que a ProGuarda... A Deloitte, ela... Isso foi a Deloitte, ela fazia um trabalho com a revista Exame das empresas que acho que faturavam até 100 milhões, 150 milhões, que eles consideram como PMS, pequenas e médias... Não, desculpa, até 200 milhões. Não sei se mudou essa regra. Receita ano. E a gente se enquadrou nisso aí e foi uma forma da gente ir para a mídia sem gastar. Porque, pô, você conseguir uma página na Exame era caríssimo na época. Agora tem internet, mas naquela época, 2007, 2008... Como a empresa vinha crescendo muito, a gente se cadastrou no projeto. A Deloitte vinha, nos auditava, olhava os números. Não, tudo batendo e tal, vocês vão lá para tentar disputar o ranking. E durante 7 anos seguidos, a gente recebeu o selo dele de crescimento, das empresas que mais crescem. Teve um ano que a gente foi assim, a segunda ou a terceira que mais crescia no Brasil, das pequenas e médias. E foi uma forma da gente ir para a mídia sem ter que botar a mão no bolso. Isso ajudou de alguma forma a você ser visto, né, com Ajudou outros olhos lá fora? Eu acho que todo selo importante, ele te traz uma chancela, uma credibilidade. Aí depois nós éramos auditados por uma empresa que chama KPMG, que ela validava os nossos números contábeis, nossas boas práticas, somente na parte de legislação trabalhista. E aí você ter um selo desse, ajuda muito o cliente a te contratar. Empresa séria, empresa correta, que tem selos. É uma chancela. Grande, né? Um selo desse aí. Adriano, vamos falar um pouquinho que você, por exemplo, numa liderança, você como empresário hoje, né? Quais são as características, pessoal que está pensando em empreender e tal, que você acha que um líder tem que ter hoje para assumir que seja um pequeno negócio, mas que ele precisa, qualidades básicas que ele precisa ter ali para gerir o negócio? Olha, a primeira coisa, lógico, é o conhecimento técnico. Você não vai conseguir liderar uma turma sem conhecer tecnicamente processos, ferramentas de gestão e etc. Mas isso também é meio que básico quando você vai atrás de um líder. Agora, a capacidade de formar time e agregar talentos, eu vejo assim que seja a segunda maior atribuição do líder. Então, primeiro é ele ter conhecimento técnico, a segunda, a capacidade de montar time vencedor. A terceira, ser um bom planejador. Sem planejamento, você não vai chegar muito longe. Na GPS, hoje a gente faz estratégias aí de 5 anos. Todo ano a gente senta em setembro, vai para São Paulo. Sempre a gente põe 5 anos. Em todos os aspectos. Crescimento, de aumento, de captação de recursos, tudo. Então, o bom líder tem que ter conhecimento, tem que formar time, tem que ser um bom planejador, um bom estrategista e saber realmente que é um maestro de um time, né? Saber tirar o melhor de cada um. Aí ele tem as ferramentas de meritocracia e etc. E tentar buscar pessoas com uma certa experiência, né? Você vai trazer um treinador para o seu time que não tem experiência, pode dar certo ou pode dar errado. Mas se ele já se provou no mercado, que ele é um cara bom, a chance é bem maior. As pessoas que ficam, os
hunters, né? Tem. Hoje, fica de olho, é isso. como que- Tem. A GPS tem empresa de recrutamento também. Ela entrou nesse negócio. Mas hoje, os talentos principais na GPS, pela cultura, tem que vir lá de dentro. Então, por exemplo, ela quer triplicar de tamanho até 2030, sei lá. Ela vai... As pessoas que estão lá hoje vão ter essas oportunidades de virarem diretores, de serem sócios. Trabalhar a categoria de base, né? Porque o que exatamente é o seguinte, a maior dificuldade, Bernardo, numa empresa desse porte, é você culturar a pessoa. E quando você traz ela de uma outra área, de uma outra empresa, com outra cultura, você tem um gap ali de aprendizado. Se a pessoa já está interna e você promove ela, você não tem esse gap. E tempo é dinheiro. É tudo, porque também se der errado, você imagina, você perdeu o tempo, ainda perdeu o profissional. Essas contratações. Tem contratações de líderes lá, em algumas áreas específicas, mas as lideranças principais vêm de dentro. Valoriza. E o conselho, assim, você tem algum... A gente sabe, né? Igual você, é bom que a gente fala a mesma linguagem, né? A gente sabe que, voltando na questão técnica da medicina, e aí eu falo com o médico, a maioria deles é um replicador de ideias, né? Porque às vezes você vê colegas ali que estão 20, 30 anos da profissão, fazendo a mesma coisa, né? Que o professor ensinou ali e tal. Às vezes, não, só sei isso aqui, vou ficar aqui. A gente está vendo agora que tem uma molecada mais nova vindo aí, já com mais fome, né? Mais vontade. Até o próprio médico, não, eu quero empreender, porque o cara, para ter uma clínica, ele tem que gerir, secretária, ele tem que saber isso é um negócio, a negociação, empreender. Conselho que você daria para esse que está ali, não sabe se ele vai investir, ele tem medo, o que ele tem que fazer. Um conselho da sua experiência aí, que você passou por Olha, isso. eu passei por isso, né? Sou médico e o que eu faria? Ou eu vou buscar conhecimento, que é um caminho um pouco mais longo, ou trazer pessoas preparadas para estar comigo, né? Porque não é errado você ser um bom técnico. A gente tem amigos, né, que são excelentes cirurgiões plásticos, cirurgiões de outra área, e eles têm administradores com eles. E eles estão bem. Conseguem gerir o negócio com outras pessoas. Às vezes você é o idealizador, você é a cabeça do negócio, você é que dá as boas ideias, mas a execução... Porque o médico não vai conseguir exercer a profissão dele e ser executivo. Não dá para ser os dois. Quando ele tenta fazer isso, a chance de dar errado é grande. Como é que você vai estar lá treinando a sua equipe no meio do dia e tal, e seu paciente está ali te esperando? Então, eu construiria um time bacana, com pessoas técnicas, colocaria tecnologia, processos, para a coisa poder fluir e poder expandir, né? Se eu quiser expandir minha rede de clínicas, eu já tenho um modelo que funciona. Então, mas eu quero também ser gestor. Tem que estudar, não tem jeito. Eu quero entender de gestão a fundo. E o tempo? Como é que ele faria? Porque, assim, obviamente ele não vai largar... Não, eu quero ser médico, tudo bem, vou ter uma equipe e tal. Aí tem aquele cara que está meio dividido, né? Nossa, eu tenho vontade de ter um negócio, eu queria que o negócio me oferecesse. Esse negócio, para ser grande, o tempo dele como médico, porque o médico ele tem que estudar, ele tem que dedicar, não é fácil, né? Então, assim, esse de pôr na balança, né? Qual que é a hora de fazer essa transição, que eu até perguntei, a hora que você largar a medicina, pô, você ficou... Só a formação é 10, 11 anos ali, fora que você teve que estudar antes para você passar no vestibular. Então, que lá dá um aperto, uma indecisão muito grande. E às vezes você tem um talento ali que pode ser um baita no empresário. E ele tem esse medo e tem ele segura ali o curso dele com todas as unhas e dentes ali. Como é que qual que seria o gatilho para falar assim, nossa, agora eu tenho que dedicar, já que o meu sonho é isso, eu tenho que dedicar mais do que às vezes na medicina. Tem alguma coisa assim? Então, isso aí me faz pensar o seguinte: você pega países como Estados Unidos, Alemanha, onde a remuneração médica, às vezes até bem maior do que a média no Brasil, a tendência desses médicos lá é serem técnicos mesmo, eles são médicos, né? Você já teve convivência lá, tal, você sabe. Essa coisa de empreender e ser médico,
Eu não sei outros países, mas acho que o Brasil que tem muito disso, né? Você quer fazer uma renda extra, você quer ser dono de um negócio. A gente ainda depende muito de plano. Às vezes a remuneração não é adequada. E aí você tem que empreender. Não tem muito o que você vai fazer, né? Se eu não crescer aqui meu negócio, eu vou ficar estagnado. Vou ser aqui igual você falou, só faço isso todo dia durante 30 anos, acabou. Então, essa expansão mental de eu vou montar o meu negócio, vou gerir esse negócio, tenho vontade que replique esse negócio. Aí você vai ter que buscar conhecimento. Sem conhecimento, eu não... É muito mais fácil. Aí você falou de tempo. Na nossa época, você tinha que ir para o MBA, tinha que ir para sala de aula, final de semana. Era sexta à noite, sábado, domingo. Final de semana sim, outro não. Pô, certo. É aquela história que a gente estava falando no começo. Se você não abdicar de uma série de coisas, você não vai para frente. É igual atleta. Né? E também acaba consumindo um pouco de horas de sono, porque às vezes você tem que estender um pouco mais o estudo para 1, 2 da manhã, dorme mais tarde, acorda cedo, porque a gente gosta de treinar também, de fazer atividade física. Como é que você administra esse tempo? Porque corrida, essa correria danada com o seu bem-estar, né? Afinal, a gente vai envelhecendo, né? A gente tem que estar bem. E até para você ter aquele gás ali do trabalho, como que você... seu dia a dia, como é que você administra isso? Eu sempre gostei de esporte e eu nunca deixei de praticar. E mesmo nessas épocas malucas aí de correria, tanto da medicina quanto da empresa, o que eu trouxe para mim? Eu treino de manhã, meu principal treino é pela manhã, porque depois eu tenho um dia pela frente sem me preocupar em ter que ir para academia. Então eu consegui adaptar isso para a minha vida. E eu deixo os esportes que eu faço para a noite. Que é até uma forma de se relaxar, terminar... Você fala musculação. Musculação. Certo. Musculação é que eu acho que é a base pra gente, né? Fazer o resto. Não machucar, né? Você conseguir se locomover melhor, fazer tudo melhor. Musculação, um pouco de aeróbico pela manhã. Se eu tiver em Goiânia de segunda a sexta, se eu não tiver, eu tento arrumar um hotel que tenha uma academia. Aí você tem que ter a disciplina, tá viajando, acordar cedo, ir lá, fazer um treino. E à noite, eu estando em Goiânia, eu faço a parte de esportes. Que é uma forma também de você terminar ali o dia mais... dormir bem, cansado. E às vezes final de semana, né? Que a gente, até quando a gente se encontra, vai também fazer um pouco de esporte. Sim. Agora, essa questão do esporte, assim, a gente que gosta, você tem que colocar isso como meta diária. O Adriano é faixa marrom de... O objetivo dele hoje é Black Belt do Jiu-Jitsu. É verdade. A gente tem que colocar desafios, né? Não é fácil, não. Né? Quem conhece o esporte sabe que dedicação. Com O que é fácil na vida, né? Não existe. Só mamãe e papai que dá pra você as coisinhas de uma beijada, né? Isso tem que terminar uma hora. Tem. Desligar ali a tomadinha. Meu amigo, mais uma perguntinha. Você vê que é um case de sucesso, é uma história fantástica, assim. Tem alguma coisa que você ainda acha que você ainda quer conquistar? Ou ainda quero chegar a isso ou aquilo? Você tem isso já planejado? Você poderia contar alguma... Essa Pergunta, eu acho que a gente se faz ela todo dia, né? Todo profissional que está no mercado, ele tem que se desafiar diariamente. E, apesar de eu vou fazer de 49 anos, eu sou muito jovem. A gente está falando aqui de treinar, de viver, na reunião que a gente teve semana passada lá em São Paulo, estavam todos os executivos, o vice-presidente fez um pronunciamento lá que eu achei muito interessante. Ele falou, quem não tiver aqui e não tiver vontade ainda de crescer, de bater meta, de melhorar mais, não só na empresa, mas como ser humano e tal, acho que não precisa estar aqui. E é a mesma coisa que você pergunta para o atleta. O atleta deve se perguntar isso em alguns momentos da carreira, né? Porque a gente, quando começa a trabalhar e a se empenhar demais, não é só o dinheiro. Né? Acho que quando você começa a trabalhar só pelo dinheiro, acho que está na hora de você refletir. Aí você tem que refletir bem. Perde sentido. Pô, dinheiro é importante pra caramba, ajuda. Não vamos de jeito nenhum. A gente precisa. Mas, se você trabalhar só pelo dinheiro,
eu penso que você vai ficar um pouco frustrado. E você não vai conseguir buscar algo mais, né? Agora, isso é natural do ser humano que tem essa vontade de crescer, de ganhar. Sim. Não é ganhar, conquistar. Porque às vezes você que gosta de tênis, tem lá, o Roger Federer já ganhou 30 Grand Slam, mas ele está disputando o 31º, 32º, e está indo até a final. O cara já ganhou tudo. Tudo, tá com a conta milionária, mas é o greedy, né? A vontade de crescer, de ganhar, de a ganância. Isso eu acho que isso move o ser humano, isso dá vida pro ser humano. O exemplo, isso dá pra família, né? Vou dar o exemplo dos meus filhos, quem o papai foi Isso, e tal. Isso é bacana também. Isso é bacana. E as empresas, acho que a medicina traz muito isso pra gente, né? Que é assim, essa satisfação de estar ajudando, de estar. E todo dia, a empresa não é só problema. Ela te traz coisas boas também. Pô, consegui isso aqui, deu certo aquilo ali. Tô ajudando essas pessoas aqui. Tem esse lado também. Eu acho que isso vai completando a gente. Eu falo assim, sempre me atraiu, que eu comecei a ler autobiografia, que fez eu interessar por esse lado do empresário, do empreendedor. A pessoa, eu falo que é igual construir uma casa, né? Primeiro você tem a ideia, aí você faz um planejamento, você faz todo um caminho para chegar naquela ideia que você teve lá atrás e de repente você realiza aquilo lá. Eu acho que o empreender é mais ou menos isso. Você pensa, vai, aquele caminho. Projeto, executa. Que não é fácil, difícil, e acerta, erra, soa, xinga, briga e tal. Aí quando você olha lá para trás, você, nossa, cara, eu fiz aquilo que eu pensei lá atrás. Impressionante, né? Só que você não para por ali, né? Aí você quer melhorar a casa, você quer manter. Não é isso? Exatamente, não para, né? Tem uns malucos que quer construir outra casa. O sucesso não existe, né? Eu acho que o sucesso é uma palavra muito subjetiva, né? O sucesso, né? Mas não tem um fim, né? E sucesso não é, né? As pessoas, acho que sucesso não é. O que é sucesso, pelo menos para mim? Eu acho que é você realizar aquilo que você se propôs. Sucesso não é estar famoso na mídia e você ser vazio de alguma forma. Até quando você me chamou para a gente fazer o podcast, eu fiquei assim, pô, nunca fiz podcast na minha vida. Eu até te falei antes, a gente assistia as pessoas falarem, né? Se a gente está aqui falando agora é porque a gente está ficando velho, a gente já está com história para contar, mas já está em história para contar, mas a gente não pode parar. E eu penso assim, a gente tem que ser humilde para poder aprender até estar velhinho lá. Deus dando saúde, não parar. O aprendizado é constante. A gente nunca sabe tudo. Sempre tem pessoas que sabem mais que a gente. Então, isso também estimula a gente a ler, estudar, ir atrás das coisas, querer ser melhor. E essa questão de estar com pessoas muito boas ajuda a gente... E um outro ponto também... Quando você tem uma empresa, você vê um funcionário seu que começou, você vê que ele está crescendo, isso também dá uma... O cara cresceu, né? Demais. Hoje ele está lá, está feliz, tem uma condição boa, família, está proporcionando uma vida para a família dele. Isso também dá uma alegria. Então, e você sabe que é uma coisa que eu trouxe da medicina para a empresa, o médico, desde novo, lá na faculdade, a gente auxilia quem está chegando. Né? Você está no segundo ano, você trata bem do seu calouro, você é monitor... Depois você é R1, o R2 ajuda o R1 e por aí vai. E o médico sempre tem essa natureza de ensinar. E na empresa não é diferente. Eu levei isso para a empresa, assim, de pegar as pessoas que são mais jovens, que estão começando, ou que estão ali querendo ser executivo, e você começar a passar um pouco da sua experiência. Isso também é gratificante. Pô, já vivi isso, faz assim, faz assim, que vai dar certo. A pessoa volta em você, deu certo. Pô, aquela ideia foi bacana. Isso é gratificante. Né? Você está ensinando, você está ajudando, está criando uma carreira para a pessoa. Esse é um lado muito bonito, assim, né? Você poder ajudar as pessoas. Eu acho que a experiência, a gente vai ficando mais experiente, né? Mais idade mesmo. E esse espírito parece que vai tomando conta cada vez mais da gente. Isso, né? de passar o gratificação fica muito grande. Você poder ajudar ou dar oportunidades para a pessoa crescer. Né? Isso. Amigo, cara, eu acho que foi bom demais. Eu quero
agradecer aí, tá? Eu que te agradeço. Sei que seu tempo é corrido, tirar de casa. Que isso. Quinta-feira, esse horário aqui, disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Obrigado por tudo. Acho que vai enriquecer muita gente aí que está nos ouvindo. Tem algum endereçozinho? Eu sei que você não sei se você nem tem mídia social, porque a empresa que trabalha em cima. Tem alguma coisa que você quer deixar aí, algum endereço da empresa, o seu, para conversar com você ou com a empresa? Eu vou deixar o meu e-mail pessoal, porque eu não sou mesmo de mídia social, né? Sou bem... Mas meu e-mail é adrianofonseca@m de Maria de escola.com. Esse é meu e-mail pessoal. Quem quiser falar comigo, mandar mensagem, falar com você. Dúvidas. E tenho certeza que até colegas médicos aí que às vezes estão numa situação ali, seu comecinho lá, pode estar na mesma situação, pode tirar algumas... Você sabe que alguns médicos... A gente vai ter até um encontro agora, dia 2 de novembro, 25 anos de formado. E eu vou. Quero reencontrar a turma. E às vezes, assim, esporadicamente, eu converso com alguns médicos, assim, amigos meus, que a gente vai falar de negócio, falar de gestão. Tem uma galera que gosta. Bacana, vamos assistir aqui que vocês vão aprender muita coisa. Gente, obrigado. Se quiser ver aí na íntegra, a gente está no canal no YouTube, no Magacho Cash. A gente está também no Spotify, tá bom? Então, a minha ideia, assim como vocês, é aprender com esses caras que eu tô... Só fera aqui que eu trago aqui. Acho que isso aí é algo de conhecimento, nunca é demais. E tenho certeza que vai ajudar aí muitas pessoas. O intuito nosso desse podcast, na verdade, é sempre ajudar as pessoas, aqueles que têm aquele bloqueio ali, não só o médico, mas um profissional liberal, aquela formação técnica. Tem sim, tem como ele chegar lá, tem como ele ampliar os conhecimentos, ampliar e crescer nesse mercado aí, tá bom? Muito obrigado.